Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre as previsões para 2024, tanto do tarô quanto da numerologia, o que mais a espiritualidade nos fala. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, finalmente saiu. São muitas informações para a gente poder aqui conversar, tanto pela numerologia, pelo tarô, e também eu queria dar uma filtrada em muita informação que eu fui recebendo, tanto de outros colegas quanto da espiritualidade. Mas vamos lá. Somando 2024, dá 8. Certo? E o número 8 ele é muito interessante, porque ele lembra o infinito, se a gente deixar ele deitado, ele traz um número de prosperidade, abundância, de poder, se a gente olha a numerologia, mas ele também é um número kármico, tá? Se a gente olhar pelas cartas do tarô, que é a carta da justiça e a carta da força, certo? Porque tem alguns tarôs que o número 8 é a força e não a justiça. Tá? E ambas as cartas, conforme a gente enxerga elas vêm falar de questões kármicas, principalmente a carta da justiça, que é a principal de 2024. Porque ela vem falar também da justiça divina, de resolver pendências. Então, o que tem que ser resolvido vai ser resolvido. O que é importante para 2024? Para ter essa prosperidade, ter essa abundância toda, precisa plantar para ter o que colher. Vocês aproveitaram 2023 para plantar, que foi um ano voltado para a espiritualidade, para o estudo, para a introspecção. Não é à toa que nas questões econômicas, os volumes de vendas, em média, assim, do que eu tenho lido, tem batido, tá, gente? Com a ideia de um número 7, que não é um número super positivo para vendas, porque ele é introspectivo, então as vendas estão um pouco mais devagar se a gente for olhar no meio econômico em si, tá? Ano que vem tem uma tendência de melhora nesse sentido pelo número 8, mas a gente tem algumas conjunções que também não são tão positivas, isso pode dificultar nas vendas, certo? Vendas eu falo em tudo que é tipo de negócio, a gente, é só uma forma de falar aí. Então, nesse ano de 2024, a gente precisa desde agora começar a plantar as sementes para poder ter uma boa colheita. E não é porque é ano de expansão, de abundância, que a gente vai poder sair gastando, pelo contrário, vai ser muito importante saber investir o teu dinheiro, os teus negócios, no que é importante. Então, assim, se for escolher entre aquela blusinha e guardar o dinheiro, guarda o dinheiro. Não é para virar mesquinho, tá, gente? E deixar de comprar as coisas que são importantes para você. Mas é para pensar 2, 3 vezes antes de gastar e pensar, eu realmente preciso disso? Isso realmente é necessário para esse momento? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E é importante ter um lastro. Tá? Algumas mudanças econômicas aí que a gente está vendo no país também e no mundo como um todo, certo? Então tem algumas inseguranças aí se apresentando de conjunturas astrológicas, mas aqui eu não vou falar de astrologia porque não é por enquanto meu métier, só dou esse spoiler. Pessoal, busquem aí sobre as previsões da astrologia, porque é importante a gente saber esse viés também para poder estar bem preparada, né? Então, assim, é sim um ano para expansão de negócios, tá? Planta tuas sementes agora, organiza. O que é isso, né, gente? É planejamento, é organização. Como é que tu vai fazer a expansão do teu negócio, da tua empresa, ou de onde tu trabalha? Como é que tu pode crescer onde tu trabalha, né? Pensando numa empresa privada. E numa empresa pública, se existe a possibilidade de crescimento. Nem todos os cargos ou empresas públicas é possível crescer. Tá? Às vezes fazer uma pós-graduação pode dar aí um pequeno aumento no teu salário, certo? Mas para tudo isso a gente precisa de planejamento. E não só para a vida, vamos dizer, econômica e profissional, mas a vida amorosa também. O que você quer para o ano que vem? Que tipo de relacionamento você deseja? E com isso, em primeiro lugar, qual é o tipo de relacionamento que tu tem contigo mesmo? Porque eu recebo muitas clientes que falam, eu quero um relacionamento sério, eu quero alguém que queira construir algo comigo, e aí a pergunta, tu tá construindo algo sério contigo mesma? Tu já se apaixonou por ti? Tu já é a tua melhor amiga e a tua melhor companhia? Porque o externo, ele reflete muito do nosso interno, então se eu não me amo, se eu não me cuido, como é que eu vou atrair alguém que vai fazer isso por mim?
vai ser muito difícil, gente, é uma questão de vibração. Então, quando eu falo de planejamento, ele engloba tudo isso, o que que tu quer pra tua vida, quais são teus planos e projetos, e aí, a cada dia, plantar essa semente, certo? Vai ser um ano trabalhoso? Vai, claro que vai, mas para quem não tá organizado e não tá se planejando, vai ser um ano muito difícil, certo? Então, se tu tá com dúvidas, não sabe para onde ir, esse é o momento de buscar os oráculos, certo? Seja através da numerologia, do tarô, manda uma mensagem, vamos marcar, vamos fazer aí uma consulta ou ver o teu mapa anual, se tu já tem teu mapa completo, numerológico, se não, vamos fazer ele completo também, certo? E aí pensar numa questão de planejamento. Eu também ofereço esse serviço, certo, gente? De planejamento, pra gente se organizar pra semana e pros meses também, porque pra quem não sabe, eu sou formada em marketing também, e eu adoro planejamento. Às vezes santo de casa não faz milagre, né, gente? Mas faz parte. Às vezes a gente tem que contratar uns profissionais da área também pra nos ajudar, mas é assim mesmo, né? Porque a gente vive em comunidade, a gente precisa dos outros, senão para que a gente ia nascer nesse planeta dual, tá? Então, traz essa consciência para ti desse ano, tá? De 2024. Vai ser um ano que a gente vai trabalhar bastante, principalmente no autodesenvolvimento, para poder crescer e se desenvolver profissionalmente. Tá em busca de uma carreira? Pesquisa que área tu quer trabalhar. Gente, não esperem mais para que as respostas venham além. Elas não vêm se a gente não tá aberta para ouvir. E tá aberta é saber se conhecer. Porque se eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto. Pode aparecer um monte de opções e eu não gostar de nenhuma, porque eu não tô conectada comigo. Entendem? Então o universo manda assim as coisas pra gente, mas a gente precisa saber interpretar, a gente precisa saber ouvir, enxergar. E autoconhecimento é isso, é esse entendimento para eu poder filtrar o que está sendo trazido para mim, tá? Então assim, se quer um relacionamento sério, constrói isso contigo primeiro, pra daqui a pouco aparecer alguém legal. E também é importante, né, gente? Não fica num relacionamento só por ficar. Se ele é tóxico, se não te faz bem, se vocês não se gostam mais, se não tem admiração um pro outro. Primeiro, claro, eu sempre indico, busca ferramentas para tentar melhorar a relação, né? Porque você já tá numa relação. Agora, se é uma relação tóxica, a gente não tem o que fazer. Te faz mal, te machuca. Não, se cuida, se ama, sai disso, tá? Vai para uma relação saudável, contigo mesmo, para num futuro, em breve, encontrar alguém que também vai ser um adulto funcional, que vai te trazer uma relação mais leve. Lembrando que ninguém é perfeito aqui, mas a gente precisa ser funcional e ter respeito um pelo outro. Pelo menos isso, certo? E falando um pouquinho das cartas, né? A carta da força e a carta da justiça. A carta da força, ela fala da força em si, dessa energia primordial do nosso chakra básico, tá? Então, assim, tudo muito à flor da pele, a gente vai ter uma tendência de ficar mais irritada, de qualquer coisa já quer explodir, mas também uma sexualidade assim, sexualidade muito à flor da pele, então assim, muito tesão também por conta dessa força, tá? O aprendizado dela é aprender a controlar os teus instintos, certo? Não deixa as tuas emoções, os teus instintos tomarem conta, não é porque tu tá com uma libido super alta que tu vai fazer alguma coisa que vai te machucar, né? Então, eu sempre falo assim pro pessoal, tá? Para os meus clientes. Aqui eu não julgo. Se tu quer ficar com várias pessoas, quer ter só um companheiro ou companheira, tanto faz. O que é importante é ter consciência, gente, de que além da troca nas relações íntimas de fluidos, a gente tem a troca energética, que é o principal. E lembrando, gente, magia sexual é a magia mais forte que tem nesse planeta. E quando a gente tem uma relação íntima, a gente pode estar assim no meio de uma magia sexual sem saber, certo? E aí depois, como é que fica para resolver esse BO, tá? Porque a pessoa que tá ali contigo tá aproveitando da tua energia para fazer alguma coisa, até, por exemplo, para prosperidade, e aí a tua vida começa a travar, tu começa a ficar cansada, tu começa a ficar doente, não sabe por quê? Tava tudo super bem, porque tu te relacionou com alguém que não tinha boas intenções. Então é importante a gente olhar e averiguar
mesmo que seja só para uma rapidinha, gente. Tá? Não tá valendo rapidinho assim, dessa forma. Tem que ter um pouquinho de consciência, fazer uma limpeza espiritual antes e depois da relação, para te purificar o ambiente, cuidado onde se vai ter a relação, certo? Para poder também ficar protegido. A gente sabe que a gente tá num mundo em que a violência tá aí forte, porque a gente tá passando por muitas coisas e muitas mudanças. Então, uma das formas de muita gente se expressar é através da violência, porque não consegue se expressar, não consegue dizer o que sente e acha que forçar alguém ou alguma coisa é justo. E não é, gente. Só que a gente tem as duas cartas pro ano que vem, a justiça e a força. Então, sim, temos que se cuidar mais para brigas e sim para tipos de violência por conta da força. Mas ela é muito benéfica para nos trazer energia para a gente construir o que a gente quer. E ela vem nos trazer equilíbrio, diplomacia com a gente, com os outros. É sempre primeiro com a gente, para depois com os outros. Tudo. A gente tem que aprender primeiro a fazer para nós o bem, para depois fazer o bem para o outro, certo? E a carta da justiça, ela vem trazer sabedoria, ela vem trazer equilíbrio mental, certo? Então, enquanto que a força, ela tá numa energia mais corporal, né, vamos dizer assim, a justiça, ela tá numa energia mais mental. Então, quem está esperando aí questões de justiça terrena, das leis mesmo, vamos dizer assim, do direito, do judiciário, tem grandes chances de ser resolvido por conta da justiça tá aí como carta regente, certo? Quem tá pensando em entrar por uma causa que é importante, que é necessária, vale a pena, gente, porque vai ser um ano que vai ter uma tendência mais positiva para essas coisas resolverem. E aí entra a questão kármica, porque a justiça e justiça para todos. Então, o que tu plantou, tu vai colher. E se tu plantou sombras, tu vai colher sombras. Se fez magias negativas, coisas contra os outros, isso tudo vai retornar ainda mais num ano de justiça, certo? Então, assim, melhor começar a limpar as coisas que tu já fez para quando vier um pouco menos intenso, mas a gente tem que pagar pelo que a gente faz, certo? É a terceira lei de Newton, ação e reação. Não tem volta isso. Por mais conhecimento de magia que se tenha, que se faça, que uma hora a gente vai ter que sim responder. É uma questão de responsabilidade e somos todos responsáveis por nossas decisões e ações. E a gente está sendo cobrado já faz um tempo. E na Carta da Justiça a gente vai ser mais cobrada ainda, tá? Então, assim, prudência para 2024, tanto nas emoções quanto no financeiro, tá? Vamos cuidar aí no que você vai investir, no que você vai gastar, tá? Comilança, gente, cuida também os exageros, porque a gente vai estar na carta da força, que é essa energia primal. Então a gente vai ter no instinto, pode ter uma tendência por ansiedade, por tristeza, por algum sentimento, até positivo às vezes. Eu tô muito feliz, eu quero comemorar e vou comer, e daí enche a pança e passa mal. Não é exagero. Cuida do teu corpo, que é o teu local sagrado. Então, te alimenta assim, come coisas gostosas, né? É bom comer coisas gostosas, mas coisas saudáveis. Pensa que teu corpo precisa se nutrir, tá? E aí, modifica isso no teu dia a dia. Eu comecei a fazer isso. Em 2011, eu tive um sério problema de coluna. Eu tava 30 quilos mais gorda, tá? Acima do meu peso, mais gorda é feio, né? Acima do meu peso. E esse problema de coluna me fez trazer consciência do meu corpo, que já vinha sido muita gente ao meu redor me falava, tu precisa emagrecer, tu precisa, já não é mais guria, não tem mais 30 anos, né, tem que cuidar da tua saúde e tal, e eu sei, eu tenho que fazer, mas amanhã eu começo, e minha coluna disse, não, tu vai começar agora. E daquilo ali eu passei a ter consciência corporal, e também a ter consciência da minha alimentação, porque eu usava muito da alimentação como fuga, ou como forma de me calar, porque eu não queria falar coisas, porque eu não queria magoar os outros, né, porque eu tinha medo da minha própria voz, e aí eu fui vendo que não, que eu tava me machucando, e realmente me machuquei, porque foi bem feio o negócio. E aí, com essa consciência
corporal, eu comecei a ter essa consciência alimentar. E aí eu fui comendo melhor. E aí quando eu queria comer porcaria, eu pensava, gente, vale a pena comer isso? Porque olha o que eu passei, olha o meu corpo, há quantos anos ele tá aí me segurando, me levando, né, me trazendo, e eu tenho mobilidade. E se eu continuar num ritmo que não vai me trazer saúde, como é que vai ser o meu amanhã? Então hoje eu tenho muito mais consciência, porque é trabalhoso perder 30 quilos. A gente tem sofrimento, porque aquela quantidade de comida tu não pode comer mais. Vai passar fome no início, claro que vai. Tu tem que diminuir o tamanho do teu estômago, seja a forma que tu for fazer para emagrecer, certo? São sacrifícios que eles são necessários para um bem maior, que no meu caso é a minha saúde, né? Quantos sacrifícios a gente faz para terminar uma faculdade, daqui a pouco conquistar um bem material, poder ter uma família, né? Porque para ter uma criança pequena em casa, tu não vai poder sair à noite todos os dias e comprar blusinhas. Tu tem um custo com aquela criança e tem uma responsabilidade daquele serzinho, né? Então, sim, tudo traz, né, sacrifícios, mas eles têm benefícios do outro lado. Não pode ser só sacrifício, né, gente? Se a gente só vive no sacrifício, tem alguma coisa errada. Mas nem tudo traz sacrifício, muitas coisas trazem. Mas nesse planeta ali tem muita coisa, né? Porque infelizmente é um planeta que a gente ainda aprende pela dor, apesar que a ideia é que a gente aprenda pelo amor. Então eu me amando, eu me cuidando, eu tô cuidando da minha alimentação, tô fazendo pilates que cuida da minha coluna, tô cuidando de mim, dos meus relacionamentos, com quem eu convivo, porque isso é essencial, gente. A gente tem que cuidar da nossa energia, a gente não pode deixar que qualquer pessoa se aproveite dela e não sugue. Ó, os vampirismos aí, os vampiros energéticos, os vampiros emocionais, e a carta da força, de novo, gente, ela vem trazer isso, tá? Porque ela vem nos mostrar quem tá do nosso lado e quem não tá, e quem tá querendo se aproveitar, certo? Então assim, 2024 pode ser sim um ano abençoado, desde que tu te abençoe diariamente e entenda que vai ser um ano trabalhoso, mas que ele pode ter sim frutos e uma colheita muito positiva, mas é uma coisa do dia após dia, tá? Que é o que eu sempre falo, mais 24 horas, é uma sementinha que a gente planta e a gente cuida diariamente para várias coisas. Então não é só uma semente, são várias sementes. Semente da saúde, a semente do amor próprio, a semente dos relacionamentos, do trabalho, da espiritualidade, e aí vai, certo? Vamos continuar essa nossa conversa aí, porque temos muitos assuntos ainda para falar sobre 2024. Qualquer dúvida, posta aqui, deixa um comentário, me manda uma mensagem. E sim, aproveita esse período para fazer consultas sobre a tua vida e sobre como estão as coisas e quais são as previsões para o teu 2024, para tu te planejar. É para isso que serve principalmente a numerologia, gente, mas o tarô também é para a gente se planejar, é compreender o momento atual e poder se planejar para amanhã, tá? Beijo, tchauzinho.